Olá, começa agora o Agronegócio Ciran, um programa produzido pelo Sindicato Rural da Alta Noroeste em parceria com a TV Araçatuba. Nesta 8ª edição, nós vamos abordar 3 assuntos: Previdência Rural, Administração Rural e o projeto Campo Futuro. Eu sou Marcelo Teixeira e este é o Agronegócio Ciran. A gente começa o programa de hoje falando sobre o projeto Campo Futuro, que é patrocinado pela CNA e realizado pelo CPA-USP Exalc. Pela primeira vez, o projeto é realizado em Araçatuba. Confira. Esse projeto começou em 2003, foi uma iniciativa do CPA junto com a CNA, Confederação Nacional de Agricultura. Ele iniciou principalmente para saber como que estava a sanidade do pecuarista brasileiro, quando a gente fala em levantamento para pecuária de corte, para saber se ele estava tendo uma rentabilidade boa ou uma rentabilidade prejudicada ao longo do tempo. Por quê? Naquela época, teve muita discussão que o próprio pecuarista estava ditando o preço do boi para o preço da carne. Então, devido a essa discussão, teve essa reunião entre essas duas organizações para saber, então, se ele está ditando o mesmo preço da carne, vamos ver o que está acontecendo nos custos. Então foi aí que começou a iniciativa do projeto. O que a gente descobriu? Que o custo estava aumentando mais que a própria margem e a valorização da arroba, um bezerro, boi magro. Então o que a gente mostrou que essa valorização do preço da carne à medida do tempo não é decorrente de uma iniciativa do produtor, mas principalmente pelo levantamento dos custos. Então essa foi a ideia inicial do projeto. Hoje em dia o projeto tem já 10 anos, começou do final de 2002 para 2003. A gente tem atualmente levantado 13 estados brasileiros, estados típicos de produção de pecuária de corte. O nosso último estado mais recente que a gente faz levantamento foi o Maranhão, o ano passado. São Paulo a gente já tem levantamento desde 2003, foi das primeiras regiões que a gente visitou. E em cada estado a gente busca retornar a cada 2, 3 anos para visitar municípios típicos de produção de pecuária de corte, que é um exemplo aqui de Araçatuba. Na verdade, Araçatuba é a primeira vez que a gente vem. Foi até uma discussão nossa interna para tentar entender por que a gente não tinha vindo antes, até que Araçatuba é uma típica cidade que foi tradicional no nome de pecuária de corte, mesmo tendo se deslocado para a cana-de-açúcar nos últimos anos. Mas a gente pretende retornar a cada 2, 3 anos. Essa semana, por exemplo, a gente já passou por Itapetininga, Marília, Tupã e Santa Cruz do Rio Pardo. E esses municípios a gente já tinha feito o levantamento antes, então a gente procura retornar a cada 2, 3 anos. Por que 2, 3 anos? A pecuária de corte, como é uma atividade que não modifica muito ao longo do tempo, se você observar para você tirar um animal 2, 3 anos, então se a gente retornasse todo ano, então a gente não teria uma mudança significativa para ter que retornar na região. Então a gente volta a cada 3 anos para ver se mudou o sistema de produção, melhorou alguma coisa em relação ao nível de tecnificação e entender o que está acontecendo na região mesmo. A ideia desse projeto é a gente conseguir fazer um mapeamento, né? Conseguir definir qual seria uma fazenda típica da região, né? No caso seria uma moda da região. O que é mais comum aqui na região, né? Juntamente com os sindicatos de cada cidade que a gente visita, o sindicato entra em contato com a lista de pecuaristas que eles têm e tentam abranger mais ou menos entre 5 a 10, eu acho que é um número bom de pecuaristas, para gerar uma discussão, né? Geralmente são pecuaristas da região que conhecem bastante do mercado, bastante da dinâmica do mercado da região, e eles, gerando essa discussão, a gente consegue caracterizar uma fazenda. A gente pega tudo que ela tem de benfeitoria, tudo que ela tem de máquina, de implemento, geralmente que tamanho que é, se tem alguma outra atividade consociada com a pecuária, pega dados de sanidade, pega dados de rebanho, pega dados de pastagem, pega dados de mão de obra. Com isso a gente consegue levantar todos os custos que eles têm e consegue também ver,
gerar uma receita também, né? Se ele vende boi gordo, se ele vende bezerro, dependente, a gente consegue estimar esse valor dessa receita e aí a gente consegue fazer as análises financeiras no final, né? Tanto administrativa como técnica, com resultado de quanto que ele está lucrando, né? A margem bruta ou a margem líquida, quanto que ele está tendo, quanto que ele está gastando. A gente consegue, na análise final, a gente consegue separar por grupos, né, de custos e aí dá um panorama. No final do processo, dá um panorama para os pecuaristas da região do que está acontecendo, né? Os custos estão elevados, estão por quê? Aonde? Que grupo de insumo que tá tendo um gasto maior? Dá para diminuir? Dá para aumentar? Dá para aumentar a produtividade? O que tem que fazer? Aumentar a taxa de lotação? Diminuir a taxa de lotação? É mais ou menos isso daí. A ideia do painel é a gente conseguir pegar principalmente os indicadores técnicos deles, ou técnicos, que como que eles fazem. A partir daí, com esses indicadores, a gente tem o nosso projeto, juntamente com esse projeto paralelo do custo, a gente tem um acompanhamento dos custos dos insumos mensais, a gente faz, de todas as praças do Brasil inteiro. Conseguindo esse levantamento, essa série histórica dos preços desses mais variados insumos, a gente consegue imputar ela na planilha que a gente faz o levantamento hoje. Com isso, a gente consegue ter uma evolução durante os anos do custo de produção do pecuarista. A gente acha que a nossa metodologia parte do princípio que de 2 a 3 anos, no máximo, entre 2 a 3 anos, essa região não muda de característica do sistema de produção. Por isso que a gente acha, como a pecuária é uma atividade que tem uma visão a longo prazo, né? Geralmente, se o produtor compra bezerro hoje para vender boi gordo, ele vai comprar bezerro hoje para ganhar esse dinheiro só daqui a 3 anos, mais ou menos, entendeu? Então, como é uma dinâmica que mexe a longo prazo, então ele não tem a necessidade de voltar na região antes que isso, né? Por isso que a gente volta de 3 em 3 anos e a partir da série histórica dos insumos que a gente imputa os dados e consegue ter evolução dos custos para o pecuarista. Como funciona para retornar esses dados? Os pecuaristas que participam dessas reuniões, eles passam contato para a gente disponibiliza um relatório com a conversa de hoje, com os relatórios, com os resultados por escrito, manda para ele essa planilha que a gente formata hoje, né, que a gente constrói hoje, essa fazenda típica que a gente constrói hoje, e eles também recebem essa planilha em branco, né, que ela já está toda dinâmica, e aí eles podem fazer também o levantamento pessoal da sua fazenda, né? Ele pode usar para balizar do que é mais comum, como que a fazenda dele está em comparação a essa fazenda típica que a gente construiu, e ele consegue também construir algum planejamento, né, alguma estratégia de mercado para ele, ver que ele sabe quanto que ele vai receber, ou quanto que ele vai gastar, é mais ou menos isso. Através dos painéis que a gente faz nas regiões, a gente acaba elaborando fazendas modelos, que elas usam certos tipos de insumo para produzir aquele tipo de boi. E a partir disso, a gente vai atualizando o custo de produção mensalmente, através de colaboradores, que são casas agropecuárias, onde eu, mais uma equipe de estagiários, a gente liga mensalmente nessa casa agropecuária, para conferir o nível de inflação desses produtos mês a mês, na qual a gente elabora informativos através dessas planilhas, informativos mensais, onde a gente tem um panorama do custo de produção mensal, o que está mudando, o que está ficando mais barato, o que está ficando mais caro, o que impacta no custo de produção do pecuarista. Olha, a partir disso, ele sabe qual é o gargalo dele, onde que ele está gastando mais dinheiro, se é através de sanidade, se é o próprio pasto, se a agricultura vem tomando espaço através de maiores remunerações pelo hectare arrendado. Então, através dessas mensurações de nível de inflação, ele vê onde que está sendo o gargalo dele no custo de produção. Consegue se planejar melhor. Exatamente, consegue achar alternativas para aquilo que está ficando mais caro. A CPE e a Exalc, eles fazem um levantamento de dados, onde o produtor tem um auxílio aí para consultar, para ter um auxílio econômico, quanto custa, o quanto ganha, o que você vai produzir na região. Eles estão já fazendo isso há mais de 10 anos e Araçatuba foi a primeira vez que eles estão fazendo essa visita com a gente. Eu acho isso muito importante. É uma ferramenta que o produtor tem que utilizar. De que forma ele pode, na prática, fazer com que isso funcione em favor da produtividade melhor dele?
ele tem uma base de preço. Então ele vai saber aqui que é a média regional, estadual, e ele pode fazer a briga de preço com o seu fornecedor. Fala, olha, eu tive um auxílio, eu estou com um dado aqui em mãos, pode brigar por um preço melhor. Você acha que isso acaba fortalecendo também o fato deles terem vindo para Araçatuba e procurado o Ciran, acaba mostrando também a representatividade do sindicato na região? Com certeza, eu acho que o Ciran faz esse papel, tem que fazer esse papel. É uma contribuição ao produtor, pode ser pequeno, médio ou grande produtor. Isso é uma ferramenta regional que eles vão estar trazendo para a gente. E o Ciran está apoiando totalmente essa iniciativa. Pois bem, aí estão as informações sobre o projeto Campo Futuro, que realmente é muito interessante. Agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta vamos falar sobre um curso de administração rural. A gente volta já. Estamos de volta. O assunto agora é um curso de administração rural realizado por um parceiro do Ciran, o Centro de Treinamento Empresarial. Nós fomos até lá e acompanhamos uma aula. Confira as informações. Bom, o curso de administração rural, né, na realidade eu estou na atividade já fazem 30 anos. Trabalhei com vários produtores rurais e nós trouxemos esse curso para cá aproximadamente há 7 anos. Então, há 7 anos nós fazemos só uma turma por ano. Ou seja, nós temos 30 alunos, né, há uma fila de espera para esses alunos, então nós fazemos só uma turma por conta de espaço de tempo, outras atividades que eventualmente nós temos, então não dá tempo de fazer mais de uma turma. O curso de administração rural ele veio mostrar para o produtor rural ou para quem quer ingressar na área a questão de saber administrar uma propriedade rural. O pessoal pensa em propriedade rural ainda como se falava há 30, 40 anos atrás, como é uma posse de uma terra, né? Quando na realidade o que é hoje, né? É um negócio, é uma empresa rural. Então nós colocamos aqui, desde o início, como a emissão de notas fiscais, como se faz o DMG, estamos falando sobre contrato de arrendamento, parceria, cessão de direitos. Vamos falar também no curso de gestão, a questão de confinamento, peso, imposto de renda, ITR. O pessoal ainda não sabe o que são custos numa produção rural. Então nós vamos falar muito sobre custos também. Um erro muito grande é produtor achar que tem que esperar o boi engordar demais. Então ele tem que, na realidade, saber qual que é o seu custo. Às vezes eu ganho mais no giro do que na engorda do gado. Então esse curso de administração rural é uma troca de ideias com os empresários rurais, com as pessoas que querem entrar na área, abraçar, e querem fazer disso um ramo de atividade e fazer com que a sua propriedade rural ela passe a fazer a parte de começar a ter lucro, né, dentro da sua atividade. O curso ele está sendo todas as segundas-feiras, ele começa às 19h, vai até às 22 horas. Então, são 3 horas na semana. Porque nós sabemos que o produtor rural, essas pessoas que eventualmente mexem com agronegócio, eles têm outras atividades. Então, é só uma vez na semana. Ele começou agora e ele tem a duração de 50 horas. Essas 50 horas, nós vamos direcionando os módulos. Então, cada vez, temos alguns colegas também que trabalham com a gente e a gente vai passando esses módulos. Então, na realidade, eles vão ficar aqui conosco há aproximadamente uns 4 meses e meio para dar as 50 horas aula. Eu percebo que antigamente o pessoal que procurava eram produtores e filhos de produtores. Hoje mudou. Hoje, na realidade, são pessoas que não têm nada a ver com o meio rural e que se interessam pela parte agrícola e pecuária. Então, tem sim os produtores que vêm, de repente, buscar algumas informações para agregar dentro da sua atividade, mas também aquela pessoa que vem sem nenhum conhecimento. Então, o que o curso proporciona hoje, eu até falo no primeiro dia de aula, quem já sabe muito, espera que nós vamos chegar lá. É do básico ao acabamento. Então, o que nós estamos fazendo? Nós começamos do início, bem do início mesmo, desde a parte de emissões de notas fiscais, até no final, quando a pessoa vai falar sobre INCRA e ITR.
Na realidade, então, hoje nós não temos uma pessoa que... Hoje nós não podemos falar que são só produtores. São qualquer pessoa. Nós temos aqui na sala pessoas que não conhecem nada de atividade rural, mas têm no coração aquela vontade de montar um escritório agrícola, de entrar nesse ramo do agronegócio, que o meio nós não encontramos profissionais muito capacitados nessa área, não. É muito difícil. E serve para qualquer tamanho de propriedade o que você ensina aqui? Sim, serve. Eu tive pessoas aqui que foram assentamentos, né, de assentamentos, e tive pessoas que foram produtores muito grandes, que participaram e saíram satisfeitos com os conhecimentos que obtiveram. E para exemplificar, eu tenho casos de uma pessoa que trabalhava até numa balança, e ele pesava gado e tinha um sonho de trabalhar no agronegócio. Hoje ele é gerente de um grande negócio, de uma grande empresa de agronegócio aqui de Araçatuba. Tenho também uma outra pessoa que ele era de Salmourão. Ele veio para cá, ficava por aqui para passar os finais de semana, porque na outra vez nós fazíamos no sábado, e ele vinha todos os sábados de Salmourão para cá. Hoje ele é gerente também de uma empresa de agronegócio. Então, ele trabalhava no campo, nem muito estudo ele tinha, mas sabia usar uma calculadora, e hoje ele teve sucesso. Eu acho que o setor agrícola e rural deixou de ser aquela história da enxada, porque todas as pessoas que trabalham dentro do contexto têm que saber fazer uma nota fiscal, fazer um contrato, embarcar o gado e pegar os DIA. Quer dizer, eles têm que ter um pouquinho de conhecimento, sim, se eles quiserem agregar valores na profissão deles. Isso sem sombra de dúvida. Quando nós começamos a falar sobre os ativos de uma empresa, tudo que a empresa rural tem, e começamos a colocar, o pessoal fala, puxa, mas eu tenho tudo e não sei. Quer dizer, nós colocamos lá todos os ativos, todos os seus passivos, o que ela tem de obrigações, o que ela tem de liquidez, de rendimento, lucratividade. Quer dizer, eu penso o seguinte, hoje nós damos aula aqui para empresários também, do setor privado, e nós colocamos no setor rural as mesmas expectativas do setor privado. Ou seja, uma empresa que tem depósito, que tem mercadorias, nós falamos da mesma forma como se administra dentro do setor rural. Porque hoje, se você for numa propriedade rural, as pessoas perdem ferramentas, as pessoas perdem utensílios, e o que acontece? Isso tudo é um fator negativo para a empresa, porque se você não tem controle do que você tem, obviamente você não vai gerar lucro. Hoje nós fazemos um levantamento patrimonial, está até no curso embutido isso, levantamento patrimonial de tudo, de que uma empresa rural tem. E quando os alunos começam a observar o total de ativos, o total que ele tem investido fora a terra, eles ficam assustados, porque aquilo deveria render muito mais para ele de rentabilidade. Muito obrigado ao professor Renato pelas informações do curso de Administração Rural. E a gente vai agora para mais um intervalo e na volta vamos falar sobre Previdência Rural. Neste último bloco do Agronegócio Ciran, a gente vai falar sobre Previdência Rural. O tema foi foco de um seminário realizado em Araçatuba e que contou com o apoio do Ciran. Confira as principais informações divulgadas. Esse seminário ele tem um caráter estadual. Nós já estivemos outras vezes em Araçatuba promovendo esse tipo de seminário, mas em decorrência das modificações na legislação efetuada pela Receita, pelo INSS, então periodicamente, e conforme a orientação do nosso presidente, Dr. Fábio Sá de Meirelles, nós vamos às regiões, em todo o estado de São Paulo, promover esse tipo de atividade justamente para que nós façamos um trabalho de conscientização, de multiplicação com relação aos conhecimentos disponibilizados pela Receita Federal. Nós contamos com os contadores, com os advogados, o pessoal de recursos humanos das grandes empresas, agroindústrias, para que justamente, além de conhecerem a legislação previdenciária rural, o seu uso, o seu manuseio, também a questão que os treinamentos que o Senar propicia gratuitamente a esse produtor, à agroindústria, de forma gratuita, inclusive sujeita à certificação.
Pois bem, nesse evento atualmente nós estamos trazendo como atuais a questão da nova instrução normativa número 1338, editada agora em abril pela Receita Federal. Trazemos como novidade também a questão que vai impactar todo o setor de arrecadação da Receita Federal e também o produtor rural empregador, que é a questão do e-social. Isso é uma novidade que a Receita Federal está nos autorizando a divulgar, que a partir talvez de 2014 haverá uma modificação muito sensível, muito pesada para o sistema de arrecadação como um todo. E aí trazemos também o pessoal do INSS com as suas grandes novidades na questão da concessão, do reconhecimento do direito previdenciário rural. Esse evento ele tem um caráter gratuito, ele se sujeita à certificação dada pelo Senar, ele é dado por especialistas na área do domínio da legislação previdenciária rural, tanto é que nós temos um auditor fiscal dizendo como funciona o manuseio da CEFIP, da Guia da Previdência Social, e também nós temos um especialista, um técnico do Seguro Social, do INSS, para dizer também como é que esses recursos arrecadados correspondem em direitos, reconhecimento de direitos previdenciários rurais. E o público interage bem? Interage muito bem porque é um pessoal específico, né? É um treinamento, uma capacitação dessa no estado de São Paulo, aliás, na capital, é equivalente a R$ 1.300. E tudo isso é feito, propriamente dito, de forma totalmente gratuita, sujeito à alimentação, coffee break, etc. E com certificação e com manual, que nós disponibilizamos. Quais são os principais tópicos abordados na sua palestra? Conceitos sobre atividade rural, o que é produtor rural, seja pessoa física, seja produtor segurado especial, o produtor pessoa jurídica, a área da agroindústria e os prestadores de serviço da área rural. Esse é o esqueleto da palestra que foi apresentada. Desde 2005, essa participação junto com o Senar, desde um trabalho que vem desde Brasília, e a Receita Federal, na época era o INSS, depois a Receita Federal, vem participando dentro do Programa Nacional de Educação Fiscal, que visa orientar os contribuintes das suas responsabilidades, dos seus direitos e de como fazer, qual o reflexo que o seu trabalho promove de interesse tanto para os clientes como para o governo. A estrutura legal ela vem já de muito tempo, mas algumas mudanças com o tempo que acontecem na legislação de tributos federais. Então, ao longo do tempo, essas palestras vêm sendo renovadas com as últimas mudanças da legislação e o público sempre foi receptivo. Tanto é que um grande número comparece, se inscreve, comparece e participa ao longo de toda a apresentação, apresentando algumas dúvidas e se esclarecendo da situação da aplicação da legislação rural no dia a dia. De forma prática, é possível mensurar algum tipo de resultado desse trabalho depois na vida do produtor rural ou de quem vai ingressar com informações da Previdência? É difícil fazer uma mensuração de números porque envolve mudança de comportamento. Então, o universo é muito grande e é difícil saber até onde vai. Mas, via de regra, quando houver uma outra palestra desse mesmo teor daqui a alguns anos, a maioria desse público volta aqui porque gera interesse e gera certamente melhoria no trabalho do dia a dia. Ele vai ganhar com os conhecimentos uma performance melhor no seu dia a dia, na prestação de serviço para clientes, visto que a maioria ou é contador ou trabalha na área de recursos humanos das grandes empresas, e isso reflete no seu dia a dia no ganho de trabalho pessoal e que há um interesse e motiva para continuar participando dessas atividades.
Nós vamos falar sobre o reconhecimento de direitos previdenciários rurais, né? Basicamente, sobre a comprovação da atividade rural e os benefícios a que os trabalhadores rurais têm direito. Existem bastante dúvidas porque a comprovação da atividade do trabalhador rural, basicamente, é através da apresentação de documentos. Documentos da terra, documentos da propriedade rural, comprovantes da atividade rural. E são documentos, né? Porque a maioria dos trabalhadores rurais não tem a contribuição, principalmente os segurados especiais. Apenas testemunhas não servem mais? Não, testemunhas não. As testemunhas servem para corroborar os documentos a serem apresentados. Mas não no lugar de documentos? Não no lugar dos documentos. Os documentos são necessários. Os documentos são variados para cada categoria do trabalhador rural. Existe uma documentação, existe também uma entrevista e é importante a orientação no sentido do trabalhador saber quais são os documentos que ele tem que fazer guarda para, no momento do requerimento do benefício, estar apresentando na Previdência Social. Através do 135, que é a central da Previdência Social. Na internet, no site da Previdência, também tem informações sobre as condições para cada benefício, os formulários, e também nas agências da Previdência Social. Por que você resolveu participar? Resolvi participar porque a gente está sempre aprendendo alguma coisa, certo? Uma área muito complicada? Não é tão complicada, mas sempre a gente, pode falar assim, sempre a gente aprende alguma coisa de útil mesmo. E aí, o que tem te chamado mais a atenção? Chamando a atenção porque aqui, olha, nessa exposição aqui, a gente está aprendendo como registra o funcionário, como fazer todo quanto é tipo de outras coisas que muitas vezes não é na área da gente, é a área de contabilidade. E isso tira muita dúvida, te ajuda no trabalho? Ajuda bastante. E que agora que vai vir na área mesmo de previdência, que antes era a área mais de contabilidade. E você vai tirar muito proveito daqui? Sempre eu vou tirar. Toda vez que a gente participa de um seminário, a gente sempre aprende algo. Eu gostaria de saber por que do interesse do escritório e por que você veio participar desse seminário. Porque o maior foco do escritório contábil, a técnica hoje, é produtor rural. Nossa maior gama de clientes são profissionais da área rural. Entendeu? Existe muito questionamento quanto a direitos, também quanto a deveres de cada um desses proprietários de propriedade rural. Qual a sua avaliação sobre o evento? Muito bom, veio agregar muito valor aos profissionais, tanto da área de recursos humanos do departamento pessoal, quanto até mesmo para os produtores rurais, que não sabem muito dos seus direitos, entendeu? E muitas vezes também não sabem das suas obrigações, quanto a recolhimentos e obrigações junto à Previdência Social. Para você serviu mais como atualização de informações ou para ganhar novos conhecimentos ou de repente as duas coisas? As duas coisas, tanto para agregar aquilo que eu já sabia, quanto algumas novidades do mercado também, que aí como o E-Social que está vindo para 2014, algumas orientações já estão sendo passadas. Quais informações você tinha antes, por exemplo, sobre o E-Social? Que é uma obrigação para janeiro de 2014, entendeu? E aí vieram novas informações, como as obrigações e diversas informações que serão que serão obrigatórios para todos os profissionais da área de departamento pessoal a partir de janeiro de 2014. As informações adquiridas aqui vão fazer diferença no seu trabalho, no seu dia a dia no escritório? Com certeza. E aí estão as principais informações abordadas no seminário sobre Previdência Rural, realizado em Araçatuba com o apoio do CIRAM. E este foi o último assunto hoje abordado no Agronegócio CIRAM. O programa vai ao ar aos sábados, às segundas e às quintas-feiras, sempre às 8 da manhã. Você também pode conferir todas as edições no site do sindicato, www.ciram.com.br. Daqui a 2 semanas, a gente volta com mais um programa inédito.
Até lá!